Bom, meu nome é Lucas e eu vou iniciar o trabalho sobre árvore de segmentos, Segment Tree. Bom, a árvore de segmentos tem o objetivo de fazer pesquisas em intervalos. Então, por exemplo, imagina que a gente tem um vetor, né? Então, posição 1, 2, 3, posição 1, 1, posição 2, 7, posição 3, 29 e assim por diante. E a gente quer dizer uma soma em um intervalo. Então, ele vai ter uma carry, a gente chama de carry, que vai ser uma busca, que vai me dizer, não sei, esse é o elemento 2, esse é o elemento 5. A gente tem que saber a soma do intervalo de 2 a 5. Então, o que eu quero é 29, menos 5, mais 7, menos 18. Eu quero essa soma. E aí, a árvore de segmentos vai conseguir fazer isso em log. A gente já vai explicar como, mas antes vale explicar a intuição por trás da árvore de segmentos. E para isso, eu vou explicar um pouco sobre vetor de acumulado. Tá, então, primeiro, como a gente faria do modo mais trivial. A soma de, não sei, de L até R. Então, meu L aqui é 2, meu R é 5. O que eu faria é simples, eu faço um for, passando da posição L até a posição R e vou somando em uma variável. Complexidade disso, O de N. Beleza. Passei cada um dos elementos, se o segmento for de 1 a N sempre, a gente vai ser O de N vezes o número de carries. Lembra, Segment Tree só tem vantagem se você for fazer mais do que uma carry. Se você só for fazer uma, você pode ir lá e passar o vetor inteiro. Beleza. Então, o número de carries, o número de buscas, de questionamentos de soma de intervalo, e para cada uma dessas buscas a gente gasta O de N para calcular essa soma. Certo? Um jeito mais rápido de fazer isso, então, aqui a gente gasta O de N indo de L até L em um for normal com uma variável S para somar. Outra opção, agora mais rápido, é um vetor de acumulado ou prefixando. Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai construir um vetor que vai ser a soma do zero até a posição atual. Então, eu vou começar ele zero endereçado, vocês já vão entender o porquê, vai facilitar algumas coisas. Então, a primeira posição eu vou colocar como zero, e essa posição é a posição zero. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, essa é a posição 0, a posição 1 vai ser, lembra, sempre, do 0 até o índice atual. Então, 0, 0 mais 1, 1, beleza? Lembra, sempre que eu for fazer, eu poderia fazer um for indo de 0 até o índice atual para somar isso, só que isso seria muito lento. Para construir todo o vetor, eu teria que fazer de 0 a 0, de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 3, de 0 a 4, seria n quadrado. Beleza? No final seria n quadrado. Tem um jeito mais rápido de fazer isso. O que eu vou fazer é pegar esse vetor de acumulado e usar a resposta anterior. Porque a resposta anterior já fala de 0 até o índice menos 1. Então agora eu só vou somar com o valor atual nesse índice. Então, 7 mais 1, 8. 8 mais 29 vai ser 37. 37 menos 5 vai ser 32. 32 mais 7 vai ser 39. 39 menos 18 vai ser 21. 21 mais 23 vai ser 44. 44 menos 3, 41. Tá, por que esse vetor é tão importante? Porque deixa tão rápido. Lembra? Agora eu quero intervalo, então vamos de novo. De 2 a 5, eu quero somar esse intervalo. O que eu preciso é simples. Eu já tenho esse vetor pronto, então eu faço isso uma única vez, eu gasto O de N. Beleza? E agora, para cada carry, eu vou conseguir uma complexidade O de 1. Como? Simples, eu estou com esse vetor pronto. Então, se eu quero somar de 2 a 5, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar todo esse intervalo, que tem até a posição 5. Beleza? Eu já vou ter a soma de tudo isso. Só que eu só quero de 2 a 5. Então eu preciso tirar uma parte disso. O que eu tiro? A parte de 0 até 1. Se eu tiro isso, então eu tenho tudo isso, tiro isso, fica exatamente o que eu queria inicialmente, de 2 a 5. Que é a soma 2, a 3, a 4 e a 5. Vai estar tudo pronto. E aí o que eu faço é sempre, pega nessa posição, na posição R, então pega o vetor S na posição R, o 39, e desconta na posição L menos 1. Então, se eu quero de L até R, eu pego S na posição R, e tiro o da posição L menos 1. Então, eu queria até 2, eu tiro da posição 1. Tá, então 39 menos 1 vai dar 38. E se vocês somarem 7 mais 29 menos 5 mais 7, vai dar 38. Eu confio, beleza? E aí eu gasto Q vezes O de 1 para cada uma das carries.
O de 1 para cada carry, Q para todas as carries. Então assim eu consigo fazer em um tempo bem mais rápido. Ao invés de fazer Q vezes O de N, eu faço Q vezes O de 1. Beleza. Muito interessante o vetor de soma e nos dá uma boa intuição sobre como tratar segmentos. Só que a questão é, isso é válido quando eu consigo pegar um intervalo, que era o que eu tinha aqui, e tirar outro intervalo. Existem casos em que a gente não consegue tirar outro intervalo. Por exemplo, se ao invés de querer a soma no intervalo, eu quisesse o mínimo no intervalo. Tipo, o mínimo até aqui, eu poderia tentar construir esse vetor de soma, só que agora de mínimo seria S igual a 0. Não sei, inicializo com 0, ou para ser um elemento nulo, eu posso criar qualquer um. Então eu vou chamar de, não sei, 10 a 9, um elemento muito alto, porque assim eu sei que isso não interfere no meu mínimo. Tá, depois disso eu cheguei no 1, depois disso eu cheguei no 7. O 1 é menor do que 7, então de 0 até a posição 2, o menor que eu tenho é 1. De 0 até a posição 3 continua sendo 1, porque 29 é maior, aqui vira menos 5. E assim vai. Aqui menos 5, menos 18, e vai até o final. A grande questão é que eu não posso pegar, por exemplo, o menos 18, beleza? Tirar, não sei, 1 e conseguir a resposta. Não tem uma operação inversa ao mínimo. Na opção da soma, a gente tinha, porque a subtração é a operação inversa à soma. Então eu consigo pegar um intervalo e tirar outro intervalo. Já quando é o mínimo, a gente não consegue tirar outro intervalo. E para isso a árvore de segmentos, porque aqui a gente já não consegue tirar um intervalo. Então o que a gente faz? A gente constrói de um jeito mais inteligente. Beleza. Outra questão é que a árvore de segmentos permite atualizar. Então, por exemplo, se eu fosse mudar o 29 para um 3, no meio dessas carries, eu teria que ir lá e reconstruir o vetor de soma inteiro para conseguir fazer em O de 1 cada consulta. Então, cada consulta de soma seria O de 1, mas cada consulta de atualização, caso eu queira atualizar, seria O de N, porque eu teria que construir todo o vetor de novo. Tá, então agora a gente entra em segue tree. Essa é a ideia. A grande questão é que eu posso atualizar e posso conseguir consultas em intervalo, seja mínimo, seja soma, seja o que for. Tá, para isso a grande ideia é que a gente pode juntar, se por exemplo a gente tivesse dois elementos e quer o mínimo desses dois, a gente pode ir lá e criar uma operação e subir ela para um único nó. Então ao invés de ir lá e checar dois nós, eu checo um só. Tá, se eu quero a soma de, não sei, 7 e 3, eu posso subir para um nó, e aí quando eu quiser eu gasto uma única operação para pegar a soma de 2, uma consulta só, uma operação e pegar o 10. Agora a questão é, se eu aumento o tamanho do meu vetor, para, não sei, colocar menos 5 aqui, colocar o 7 aqui, eu posso ir juntando isso, e menos 5 mais 7 vai dar 2, e eu posso ir juntando isso e criando uma árvore. Essa é a grande ideia da árvore de segmentos. O que a gente faz é, cria uma árvore completa, 2 elevado a n, raiz, e aí cada vez a gente vai consultando menos nós, ou seja, gastando menos operações, porque já vai estar acumulado em um intervalo. Bom, os próximos vão explicar melhor como criar essa árvore de segmentos, e é isso. Bom dia, meu nome é Pedro Ives e hoje eu vou apresentar para vocês como funciona a construção da árvore de segmentos. Basicamente, ela funciona como uma árvore binária padrão e aqui seria todas as representações dos intervalos que representam esse vetor. Né? O vetor que a gente vai usar de exemplo é esse, com as posições, né? Vindo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E esses são os valores correspondentes às posições. Né? O vetor tem um total de 8 elementos. E aí, com isso, como funciona a construção da própria série? Ela funciona com basicamente duas propriedades. A propriedade de divisão e conquista e uma propriedade que é possível observar em algoritmos de busca, como por exemplo a DFS. Né? E basicamente como é que funcionaria? Aqui seria o nó inicial, que a gente partiria da raiz, e com isso a gente vai dividindo o intervalo total em 2, né? Partindo ao meio. Então, por exemplo, saindo do exemplo em que temos o intervalo inteiro de 0 a 7, quando formos construir os outros ramos da árvore, a gente divide pela metade, né? Então aqui, mas como aqui funcionaria uma divisão inteira.
Então seria de 0 a 7, a gente partiria de 0 a 3 e depois de 4 a 7, correto? Que é o que podemos observar aqui. E sucessivamente a árvore vai dividindo esse intervalo ao meio, até que ela chega num ponto em que o intervalo correspondente ele só ocupa um elemento, que é no caso em que o intervalo da esquerda é igual ao intervalo da direita. Se observarmos que chegamos em um intervalo que ele é tanto da esquerda quanto da direita é igual, então chegamos em uma nó folha. Partindo disso, como chegamos em uma nó folha, caímos nesse caso base, que é quando já podemos adicionar o valor desse nó folha baseado no seu valor da posição no vetor. Então, nesse caso aqui seria todos os nós folhas correspondem a todas as posições do vetor. E com isso, voltamos na recursão e construímos o restante da árvore. Se vocês puderem observar, seguindo o sequencial do código, sempre começamos as chamadas recursivas pelo nó da esquerda. E depois, caso caímos no caso base, retornamos, voltamos para a recursão e aí a gente constrói o nó da direita. Com isso, dá para observar que a construção da árvore segue um caminho que a gente chama de in-order, que é uma travessia in-order, que ela vai até o máximo que ela pode na esquerda, depois ela volta na recursão, constrói o resto na direita, e aí, caso não tenha mais nada a acontecer aqui, a gente volta toda a recursão para o nó pai. Então, se observarmos, se seguimos o caminho daqui, a gente desce até o máximo da esquerda. Como aqui se chegarmos no nó folha, como não temos nada, a gente retorna na recursão, construímos para a direita. Como aqui também não tem nada para construir. E aí, como caímos em um caso base novamente, a função retorna. E aqui, quando caímos nesse caso, a gente chama a função resultante. E aí, com isso, vamos seguindo passo a passo, junto com a recursão e com o princípio de divisão e conquista, a gente consegue construir a árvore. E se vocês perceberem, quando retornamos nesse caso aqui, a gente precisa retornar para cá. E aí, com isso, ele chama, quando caímos nessa função aqui, essa função precisa retornar para chamar o caminho da direita. E com isso também seguimos novamente, como aqui seria um caminho novo, seria uma nova construção, teríamos que criar novamente tudo para a esquerda e depois tudo para a direita. E aí, esse seria o conceito, né, de travessia in order, que é usado em muitos conceitos de DFS e outros conceitos de busca, né? E aquela função resultante poderia ser qualquer tipo de função. No nosso exemplo, é uma função de soma, né? Então, basicamente, a gente pega os dois nós filhos, depois de construirmos os dois nós filhos, a gente retorna para a recursão e constrói o nó pai, que seria a função resultante da soma dos dois nós filhos. E ali podia ser qualquer coisa, podia ser uma função de retornar o máximo do intervalo, poderia retornar a multiplicação, né, do intervalo em si, e ali fica a critério do próprio programador. Mas a parte mais importante é a atribuição do caso base, em que isso daqui que faz a construção dos nossos filhos, a aplicação do conceito de divisão e conquista, que isso aqui basicamente faz com que a função tenha a propriedade de ser log, né? Log n, que garante a complexidade, essa complexidade, e a construção da árvore baseada em recursão. Então, essa propriedade que faz com que no vetor ele reconheça que aqui é um filho da esquerda e aqui é um filho da direita, e aqui
esses são os outros parâmetros que garantem a divisão correta dos intervalos. Oi, eu sou o Henrique e eu vou falar um pouquinho da função update na segment tree. A função update, ela basicamente faz 3 funções básicas. Quando você modifica um valor específico no array original, ela atualiza os nós correspondentes na árvore de segmento e na própria árvore de segmento ela mantém a propriedade que você está buscando no intervalo, seja a propriedade soma, a propriedade de mínimo ou máximo ou qualquer outra do tipo. Você pode ver que na função a gente recebe o parâmetro at, o at na esquerda e o at na direita. E a gente, pelo índice, a gente consegue definir se o índice for menor que o meio, que é o at na esquerda mais o at na direita dividido por 2. Se o índice for menor que o meio, a gente põe na esquerda com 2 vezes at, ou a gente põe na direita com 2 vezes at mais 1. E basicamente, com essa função a gente consegue mudar um valor específico no nosso array original e a gente consegue propagar essa mudança pro nosso segundo array que a gente usa para trabalhar na árvore de segmentos, mantendo qualquer que seja a propriedade que a gente estava usando. É isso. Olá, meu nome é Walter e eu vou apresentar a consulta na segment tree, na árvore de segmentos. Então, para começar, vamos usar um exemplo básico, que é o range inteiro da árvore. Então, fazendo uma consulta de 0 a 7, que é o vetor inteiro, a gente começa a busca na raiz da nossa árvore. Então, a gente olha primeiro qual o range que o nó que a gente está olhando representa. Então, o nó raiz representa o range inteiro, então de 0 a 7. Então, se a query que a gente está fazendo quer dizer, se o range que a gente está olhando está dentro da query que a gente está fazendo, então a gente já pode usar esse valor como parte da nossa query. Então, como isso aqui é o range inteiro, a gente só precisa usar ele, né? Então, a gente só coloca o valor do nó e não precisa seguir para os filhos dele na árvore. Então, para o range de 0 a 3, a gente teria que seguir ou para a esquerda e para a direita para checar se esses intervalos fazem parte da nossa consulta. Então, o que a gente faz checa a raiz, olha o range dela. Esse range está dentro da nossa consulta? Não. Então, beleza, a gente vai para a esquerda e olha. O range da esquerda aqui está dentro da nossa consulta? Tá, ele é exatamente o range que a gente está consultando. Então, a gente vai e soma o valor do nó que está nele, que é 10. Então, a gente já tem a soma dos intervalos aqui. Aí, seguindo, então ele fez a consulta da esquerda e teria que fazer a consulta da direita também, né? Mas aí ele olha essa consulta da direita e vê que esse range está totalmente fora do nosso da consulta. Então a gente não soma nada nele e para a recursão aqui na árvore. Então, seguindo, a gente está querendo ver o range de 2 a 3. Então, da mesma forma, a gente vai para a esquerda, a gente olha os 2 nós filhos, então a gente vai para a esquerda de novo. Esse nó está totalmente fora do range que a gente está buscando, então ele vai ser descartado. Então a gente retorna 0 na nossa recursão. 0 mais o nó da direita. Aí o filho da direita está contido na nossa query, então a gente pode usar ele como um valor da nossa consulta, que vai ser 7. Então aqui a gente tem que essa consulta, quer dizer, a soma desse intervalo é 7. Então, para uma consulta mais rebuscada aqui, a gente vai ter que juntar as duas partes, né?
Então a gente vai fazer uma consulta aqui na esquerda, uma consulta na direita e vai juntar esses dois valores. Então, começando aqui pela raiz, a raiz ela não está contida na nossa consulta, então a gente tem que ir para a esquerda e para a direita. Indo para a esquerda, o nó à esquerda não representa o range que a gente está buscando, então a gente continua à esquerda. Aí o nó à esquerda representa o range de 0 a 1, que está fora do nosso intervalo de consulta, então a gente já descarta ele retorna a 0 aqui na nossa função. A gente vem para a direita e olha, esse range representa os nós de 2 a 3, que está dentro do range que a gente está fazendo a consulta. Então a gente pode só usar esse valor, que é 7. Aí voltando aqui para a raiz, a gente tem que ir para a direita agora. Indo para a direita, a gente olha o nó que representa de 4 a 7, que ele tem uma intersecção com a nossa consulta, mas ele não representa o range, quer dizer, ele não está contido na nossa consulta, então a gente não pode usar ele. Então, seguindo para a esquerda, a gente olha o nó que representa de 4 a 5, ele está dentro do nosso intervalo de consulta, a gente pode usar ele. Então a gente soma 11, que é o valor que está nele. Seguindo para a direita, a gente olha o range de 6 a 7 está no nosso intervalo de consulta, mas não está totalmente dentro do nosso intervalo de consulta. Então a gente continua, olha aqui da esquerda, que representa o próprio 6. E o 6 está dentro do nosso intervalo, então a gente pode usar ele. Vai ser 7 também. A gente olha da direita, o 7 está fora do nosso intervalo de consulta, então a gente não pode usar ele. Então a gente tem aqui essa soma, ficou 7, mais 7, 14, mais 11, 25. Então, ok. E o que a gente ganha com isso aqui, a gente teve que fazer consultas nos nossos nós da árvore, mas o máximo que a gente desceu foi o tamanho da árvore, né? E o tamanho de uma árvore binária é no máximo log de n, sendo n o tamanho do vetor que a gente está construindo a árvore. Então, é nisso que a gente ganha com essa consulta, porque da mesma forma que a gente faz essa consulta, a gente faz a atualização, então é nessa parte que a série ganha em questão de tempo. E aqui está a nossa função. Então o que a gente faz é aquele processo que eu estava mostrando aqui, a gente checa se o intervalo que a gente está olhando da árvore está fora do intervalo de consulta, então a gente checa se esse intervalo está à esquerda ou à direita do nosso intervalo de consulta. Se esse for o caso, a gente retorna 0, porque a gente está em um intervalo que não representa algo que a gente quer na nossa consulta. E o outro caso é quando a gente tem um intervalo que está totalmente contido na nossa consulta. Então, esse é o caso que a gente já mostrou aqui, em que os nós estão contidos na consulta. Aí é só retornar o próprio nó. Aí, caso contrário, a gente tem que seguir na recursão, né? Então, a gente faz aquele processo de separar na esquerda e na direita, faz a busca para a esquerda, faz a busca para a direita e soma os dois resultados. E aí, a gente finaliza a consulta na árvore de segmentos.